Faz alguns dias que eu não faço vídeo sobre a revisão da vida toda, porque não vem acontecendo nada de extraordinário. Mas as pessoas vêm perguntando, inclusive me fizeram uma pergunta sobre a exclusão do tema 1102. Veja só, me perguntaram, com o julgamento final, após o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade 2111, o STF pode declarar extinto o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda? Vejam só. Eu vou responder para vocês, eu vou trazer aqui o voto do ministro André Mendonça, e eu trago para vocês também o que diz o Código de Processo Civil. Mas antes, já que estou aqui com o tema aqui aberto, vou mostrar para vocês também sobre o último mandamento, que assim vocês já tirem também suas dúvidas. Veja que o tema 1102 teve como último mandamento o dia 18 de 11 de 2024. Aparece aqui concluso com o ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Quanto à ADI 2111, aparece aqui como último mandamento no dia 5 de 3 de 2025. Como vocês sabem, houve aquele pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, e esse processo está parado até o ministro Dias Toffoli devolver os autos para andamento. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, sobre o voto do ministro André Mendonça, para vocês tirarem dúvidas sobre a extinção ou não do tema 1102 após o exaurimento do julgamento da ADI 2111. Veja o que diz o ministro André Mendonça sobre essa possível exclusão do tema 1102. Agradeço, senhor presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, eminente relator, eminentes pares, Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores e servidoras. Serei breve no voto, senhor presidente. Eu acompanho, antecipo ao ministro Cássio Nunes Marques, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém não há uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Opa, viu o que ele falou? Salvo se nós dissermos, quanto plenário, que exclui. Ou seja, o STF já deixou bem claro, inclusive agora o ministro André Mendonça, se eles quiserem, eles podem excluir o tema 1102 após o julgamento final da ADI 2111. Foi isso que acabou de dizer aqui o ministro André Mendonça. Vejam novamente. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural.
Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrários. Portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito, de uma relação de causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Veja agora o que diz a lei, o que diz o Código de Processo Civil. Eu trago para vocês também, para vocês analisarem sobre a conexão de processos. Aqui está. O artigo 55 do Código de Processo Civil diz o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Depois nós vamos discutir aqui sobre esse pedido e essa causa de pedir. Continuando aqui o parágrafo 1º do artigo 55, diz o seguinte: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Continuando aqui. Veja esse parágrafo 3º, que o Código de Processo Civil é um novelo sem nó. Aliás, sem ponta. Veja só. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Veja que o Código aqui dá uma brecha muito grande para o STF fazer isso. Mas seria imoralmente o STF seguir um caminho desse. Porque quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade, como vocês sabem, já tinha julgado o tema 1102 há muito tempo. Inclusive estava na fase dos embargos de declaração, que estão parados até hoje para julgar a ADI 2111. Ou seja, por que não juntou a ADI 2111 quando julgou o tema 1102? Aí sim, juntasse os dois processos e desse uma decisão conjunta. Mas por que não juntou? Porque, na verdade, não há uma conexão entre eles. Esse processo aqui é oriundo de um recurso extraordinário que vem dos tribunais inferiores, que, inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça deu causa ganha para os aposentados, que abriu aquela possibilidade do INSS entrar com recurso extraordinário junto ao STF. E outra coisa, o controle nesse processo aqui é o controle difuso, ou seja, no caso concreto, sentença por sentença. Já a ação direta de inconstitucionalidade, quem é pelo controle concentrado. É o controle concentrado, ou seja, diretamente ao STF. Outra coisa, quem é a parte nesse processo aqui? Aqui aparece a parte aqui nesse processo, Wanderlei Martins de Medeiro. Quem é a outra parte? O INSS. Quem são as partes nessa ação direta de inconstitucionalidade? A parte requerente é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A parte requerida, o Presidente da República. Ou seja, pedidos diferentes, partes diferentes. Ou seja, qual a conexão que tem aqui? Nenhuma conexão. Nesse pedido aqui, para vocês analisarem, nesse pedido aqui, se pede ação de inconstitucionalidade de uma lei e artigo de lei. Nesse processo aqui, se pede a interpretação conforme a Constituição para se aplicar a lei mais vantajosa para aquelas pessoas que
que se aposentaram e não tiveram as contribuições anteriores a 1994 calculado no salário e benefício. Pelo controle concentrado, pelo controle difuso, processo diretamente que passou por vários tribunais, chegou no STF depois, em fase de recurso repetitivo, parte diferente, pedido diferente. Totalmente diferente. Mas como falou o ministro André Mendonça, se nós quisermos que exclui, será excluído. Infelizmente. Está na mão do STF. Ele pode excluir ou não. É que eu tenho para falar para vocês sobre esses processos, essa reflexão para vocês entenderem como que está os últimos andamentos e também sobre essa explicação. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que vídeos como esse têm importância para vocês, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho também para vocês receberem notificações de outros vídeos. Qualquer novidade que ocorrer nesse processo eu trago para vocês. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.